Saudações! Mais uma videoaula aqui com o professor Antônio Márcio, de reforço, tá? De revisão, para vocês testarem seus conhecimentos no próximo ENAD. Pessoal aí do curso de GTI no IF Sertão Campus Floresta. Mais uma vez, tá? Saudações a todos. E, pessoal, vamos lá, né? Essa foi a questão número 1, tá? Do último ENAD em 2017 e que foi aplicado para o curso de GTI, a nível de Brasil, ok? E aí, como eu fiz na questão 3, já respondida e postada numa resolução bem detalhada, que demorou, porque eu fiz várias revisões com vocês, tá? Naquela outra gravação. Nesta, deverei levar menos tempo, pois é uma questão bem mais tranquila, das duas que foram majoritariamente, tá? Colocadas em tal prova, num contexto de matemática, tá bem, gente? E aí, eu deixo minha tela bem ampla, tá? Nesse vídeo, para vocês focarem bem no exercício, irem ouvindo minha voz, serem conduzidos à resolução. E aí eu não tô nem aparecendo aqui porque eu quero que o foco todo seja aí o exercício, que vocês leiam comigo, acompanhem a interpretação, cada etapa de raciocínio, tá bem? Então vamos embora, ó. Questão 1. Os britânicos decidiram sair da União Europeia, sigla UE. A decisão do referendo abalou os mercados financeiros. Ou seja, mais uma questão das questões que caem nessa prova aí, sempre trazendo uma notícia, uma novidade que atingiu o mundo e que mexe com várias esferas da convivência humana, seja social, econômica, psicológica, civil, militar, enfim, tá? Na prova. Então, mais uma questão que traz um enredo aí de situação ipsis literis ocorrida na humanidade. E que não faz assim tanto tempo, né? Beleza? Vamos lá, então, continuando. A decisão do referendo abalou os mercados financeiros. Olha aí o efeito, né, da decisão, que a gente acompanhou muito na mídia, a discussão, inclusive, que girava em torno de tal decisão da Grã-Bretanha. Em meio às incertezas sobre os possíveis impactos dessa saída. Os gráficos a seguir, gráficos. Olha que detalhe show de bola. Deixa eu aumentar aqui a espessura da minha caneta. Olha que detalhe magnífico. Os gráficos. Veja que no segundo parágrafo do exercício, ele já nos dá um gatilho mental acerca do que vai se tratar o problema em questão. Então, interpretação gráfica, aí eu já tenho que ativar em minha mente o que eu sei de interpretação gráfica, tá? Os tipos de gráfico que eu estudei, etc. Os gráficos a seguir apresentam, respectivamente, as contribuições dos países integrantes do bloco para a União Europeia. E isso em 2014. Que somam, olha o que somam aqui, ó, 144,9 bilhões de euros. Interessante que o autor do exercício colocou a sigla para euros aqui antes dos dígitos numéricos, mas ele reforçou colocando a palavra por extenso para simbologia, tá? Euros, beleza? Então, ao todo, as contribuições dos países da União Europeia para a União Europeia em 2014 chegou a 144,9 bilhões de euros. Vamos embora. E a comparação entre a contribuição do Reino Unido para a União Europeia e a contrapartida dos gastos da União Europeia com o Reino Unido estão aí de fato abaixo, beleza? E eu vejo aqui nos gráficos, ó, tá? Abaixando aqui e observando os gráficos que estavam lá na prova, veja mais à esquerda, na primeira coluna, mais à esquerda eu tenho um gráfico cujo título é dado por contribuições para a União Europeia, dados de 2014 em bilhões de euros. Mais à direita eu tenho um outro gráfico, um gráfico bem mais reduzido, tá? Em termos de disposições numéricas. É um gráfico que relaciona o Reino Unido com a União Europeia, em algum contexto. A gente vai olhar para o gráfico e vai descobrir o que é, tá? Também isso, 2014, e em bilhões de euros. Que contexto é esse? Eu já tenho em mente, porque eu li a questão e eu vi que já no finalzinho do exercício aqui lido, o autor fala sobre o que o Reino Unido contribuiu para a União Europeia e o que a União Europeia teve de gasto com o Reino Unido, tá? Então já fica aí bem claro do que vai se tratar cada um desses gráficos. Então tá aqui o primeiro gráfico, ó, bonitinho, tá? Você tem aqui no eixo vertical, vou passar aqui meu piloto, ó, uma sequência numérica, tá?
que varia de baixo para cima, de 10 em 10. O que quer dizer essa sequência numérica? Eu posso dizer já o que é essa sequência numérica? Claro, né? Porque você leu aqui o título em cima. Ó. Eu tenho um gráfico de contribuições em bilhões de euros em 2014. Tá? Então, tem número aqui, esses números estão indicando o quê? Contribuição em euro. Tá? E não só em euro, mas em bilhões de euros. Beleza? Já no eixo horizontal, observe aqui, baixar mais um pouquinho, olhando primeiro para o gráfico da esquerda, já no eixo horizontal, o autor do exercício colocou, ele fixou os países principais, tá, da União Europeia, e na última escrita da esquerda para a direita, o autor colocou outros países que não são aí dados como os principais, tá? Mas juntando todos os demais, todo o remanescente de países, toda a ruma que sobra de países que contribuem para a União Europeia. Evidentemente que a relação de contribuição para outros países bateu um valor de contribuição em bilhões de euros muito maior, né? Aqui porque eu juntei uma galera, né? O que sobrou, tirando os principais países que contribuem, somei todo mundo e coloquei num referencial só. E agora, para finalizar, gente, a interpretação desse gráfico aqui, que é o primeiro que está à esquerda na minha tela, perceba que o que eu tenho é um tipo de gráfico que a gente chama de gráfico de barras. Veja que desde a Alemanha, aqui no eixo horizontal à esquerda, até chegarmos em outros países no mesmo eixo horizontal, o que eu tenho são colunas retangulares indicando até que nível de contribuição em bilhões de euros cada país aí principal contribuiu e juntando todo mundo em outros países também a cota que esse grupo plural, que é o último, também contribuiu, tá? Famoso gráficos de barras. Aí quando eu olho, por exemplo, aqui para a Alemanha, eu vejo que o gráfico em barras para a Alemanha mostra que a Alemanha contribuiu em 2014 o total de 25,8 bilhões de euros. Só a Alemanha. Beleza? A questão falou muito em Reino Unido, né, pra gente. E o Reino Unido contribuiu com 11,3 bilhões. Assim você pode conferir a leitura deste gráfico. Note que, mais uma vez, um gráfico aqui à esquerda, as contribuições dos principais países, elas foram disponibilizadas de modo decrescente. Veja que os gráficos em barra, em cor vermelha, mas a cor laranja, meio amarelada, todos estão aí, vermelho e laranja, no formato decrescente, tá? Da esquerda para a direita. Tá? Só deixando deslocado aí, por último, na cor cinza, o montante de contribuição envolvendo todos os demais países da União Europeia que também contribuíram. Beleza? A gente vê que juntando todos os demais países, exceto os principais, que estão aqui em cor vermelha, bem como laranja de contribuição, todos os demais juntos conseguem superar todos os outros aí, por vez, que são ditos os principais contribuintes. Beleza? Com a União Europeia. Muito bem. No gráfico aqui agora, ó, mais à direita, vou pegar outra corzinha, ok? Subir um pouquinho aqui para vocês voltarem a ver o título. Pronto. No gráfico aqui mais à direita, o que a gente tem, tá? Também um gráfico em barras, acabou-se, ó. Barra retangular na cor azul, com uma indicação pra gente, e barra na cor amarela, também com alguma indicação pra gente. Olhando para o título do gráfico, a gente já sabe que tal gráfico menor, com menos quantidade de barras que indicam contribuição em bilhões de euros, eu tenho apenas aqui no título quem? Reino Unido e União Europeia. Quando eu olho a legenda, olha a legenda, isso aqui é legenda do gráfico, tá? Quando eu olho aqui a legenda do gráfico, observa comigo, o que é que ele diz? A cor azul para a barra em questão indica a contribuição do Reino Unido com a União Europeia. Já na cor amarela, para esse gráfico mais à direita, gasto da União Europeia com o Reino Unido. Então veja que esse 11,3 bilhões de euros, ele também está aqui, ó, no gráfico que se encontra à esquerda, dos dois que ele forneceu para a gente no exercício. Então, basicamente, o que foi feito? Eu fui lá no gráfico que tem um monte de país e os outros também, retirei a barra para Reino Unido, trouxe para uma configuração gráfica à direita e inseri nessa configuração gráfica em gráficos de barras uma outra barra amarela, que não estava no gráfico anterior, tá? Aqui no gráfico mais recente à direita, ele colocou isso, o autor,
indicando que a cor amarela na legenda indica, reforçando para vocês, gasto da União Europeia com o Reino Unido. Pronto. Então eu tenho como comparar. Ó. Nesse gráfico menor, em barras à direita, eu tenho como comparar. Comparar diretamente o quanto contribuiu em 2014 o Reino Unido com a União Europeia, em bilhões de euros, e o quanto essa instituição, esse bloco econômico União Europeia, também gastou com o Reino Unido. Beleza? Pronto. Então eu consegui ter um panorama, uma visão, eu consegui dissecar o que esses gráficos estão a me dizer, eu consegui ter um entendimento já bem refinado do que esses gráficos aí se propõem a dizer a quem lê o exercício e quem está resolvendo. Beleza? Pronto, agora é só baixar e observar o comando do exercício. Você vai ler o comando do exercício e em seguida atacar os itens, verificando qual o item correto e assim finalizar o exercício. Lembrando que o comando de um exercício ele pode vir pedindo para você marcar o item correto ou errado. Fica ligado nisso, tá? Vamos embora. Considerando o texto, beleza? E as informações apresentadas no gráfico. Opa, informações apresentadas no gráfico. Eu tenho dois referenciais que eu devo considerar para responder o exercício. O texto anterior aos gráficos, ponto. E as informações contidas, apresentadas nos gráficos acima. Assinale o que? A opção correta. Delícia. Eu quero a opção correta, magnífico, lindo. Beleza, gente? Muito bem. Então, vamos analisar agora os itens e proceder com o assinalar da resposta correta. Então, item A. Veja que vai ser, de fato, uma questão em que você vai ler item por item, fazer a apreciação do que ele diz e, então, marcar a afirmação que é verdadeira. A contribuição, item A, dos 4 maiores países do bloco somou 41,13%? Está afirmando. Vou ler de novo. Ó. A contribuição dos 4 maiores países do bloco somou 41,13%? Quais são os 4 maiores países do bloco? Veja que ele fala dos 4 maiores países do bloco em que sentido? No sentido da contribuição. Muito simples, né, gente? Olhando aqui para o gráfico, e aí qual o gráfico que me traz aí os países como um todo que contribuíram em 2014 em bilhões de euros com o bloco econômico União Europeia, tá? É o gráfico à esquerda, né? Quais são os 4 maiores países que contribuíram, maiores em termos da contribuição que deram nesse ano para tal bloco econômico? Quais são esses 4? A Alemanha, muito simples, né? Maior contribuição. Em termos de países, não é de grupo de países, tá? Se fosse um grupo de países, eu pegava o último carinha aqui, que são outros países na cor cinza. Beleza? Que é os 4 principais. Então, vou pegar um por um, sendo ao todo 4. Então, tenho a Alemanha como principal contribuinte nesse ano, França em segundo lugar, Itália e Reino Unido. Se eu quero a contribuição dos 4 maiores aí, contribuintes, tá? Nesse ano, então, para eu saber a contribuição dos 4 maiores, eu tenho que somar a contribuição que cada um executou desses 4, somo as contribuições dos 4, eu tenho o total da contribuição desses 4 maiores. Tranquilo? Pronto. Mas eu vou fazer isso a fim de calcular o quê? Qual percentual que essa contribuição total dos 4 países representou no total contribuído. De novo, que leitura linda. A contribuição dos 4 maiores países do bloco somou 41,13%. Ele ainda diz assim, ó, somou, dando uma dica para você, tá? Somou, interpretação. Então, somo a contribuição de cada país entre os 4 maiores. Então, somo as 4 primeiras contribuições, beleza? E quero ver o quanto essa contribuição total representa percentualmente. Para saber quanto representa percentualmente, volta comigo aqui no início da questão, ó, e lembra que o total contribuído entre todos os países da União Europeia em 2014 foi o valor equivalente a 144,9 bilhões de euros. Ou seja, para eu saber
um percentual desse total, 144,9 bilhões, eu tenho que comparar as quantidades, né? Por exemplo, quando eu tenho uma revisão rapidinha aqui com vocês de porcentagem. Quando eu tenho R$ 100 no bolso, tá? E eu gasto 40, eu gastei quantos por cento desses R$ 100? Que cálculo você faz, né? Você pega o que você consumiu, que é o que você quer calcular o percentual, e divide pelo todo. Vou botar assim, ó, para vocês, ó. Parte pelo todo, ok? Perceba, quando eu for aqui dividir essa fração, primeiro simplificando por 10 em cima e embaixo, né? Vai me sobrar aqui 4 sobre 10, bem devagarzinho para vocês verem. Aqui eu poderia simplificar ainda por 2, mas como é divisão por 10, sobrou um número no denominador que tem 0 no final. Delícia, né? Tem um 0 só, uma casa decimal no numerador quando eu dividir. Então não tem vírgula em cima, está dividindo por 10, volta com a vírgula uma casa, que é voltar um algarismo, ficaria com 0,4. Quanto é 0,4 em porcentagem? É só multiplicar por 100%. Beleza? Quer transformar o número em porcentagem? Multiplique ele por 100 com o símbolo de porcento. Por quê? Porcentagem, olha a palavra. Porcentagem. Por 100. Então, quando eu tenho uma fração com denominador 100, eu estou diante de um cálculo de porcentagem. E se não fosse 100? Ainda assim eu posso pensar em porcentagem, porque quando eu divido a parte, P de parte, T de todo, quando eu divido a parte pelo todo, eu estou achando um número que representa o quanto a parte pesa, indica, tem de representação no todo. 40 representa o quê em termos de 100, que era quanto eu tinha na carteira e gastei 40. No final dá 0,4. Colocando isso em porcentagem, que é multiplicar por 100%, se um cara está com porcentagem, para tirar de porcentagem, eu tiro o símbolo e divido por 100. Então, quando eu coloco em porcentagem, eu multiplico por 100 e ponho o símbolo. Faço o caso contrário, né? Lembre que multiplicar e dividir são operações inversas. Ok? Então, aqui ficaria como? 40%. Lembre, multipliquei por 100, 2 zeros, pego a vírgula e avanço 2 casas. Tá? Na multiplicação, a vírgula avança, na divisão, a vírgula recua. Como aconteceu aqui, 4 sobre 10, não tinha nenhuma vírgula aqui no 4, posso considerá-la no final, depois do 4. Divisão por 10, um zero só, volta com a vírgula uma casa, inseriu, ficaria vírgula antes do 4, não tem ninguém antes, põe o 0. Indicando aí que não tinha quantidade antes da vírgula. Então, 0,4. Vezes 100, 2 zeros, pego a vírgula, movimento ela para a direita, que é o avançar a vírgula, 2 casas, ó, 1, 2, então a vírgula saiu onde estava, foi para depois do 4, e avançou mais uma casa. Aí eu ficaria com 4, uma casa e a vírgula aqui. Quem eu poria, quem nós colocaríamos nessa casa que ficou sem nenhum algarismo? Se não tem nenhum algarismo, o que é que vai representar aí o fato de não ter quantidade naquela casa, tá? O 0, tá? Aí ficaria com 40,0. Só que 40,0 é o mesmo que 40 apenas, posso escrever apenas o 40. Teve somente zeros ao fim de um número decimal, pode pegar só o que está antes, tá? Então 40,0 mesmo que 40, veja uma revisão bem mastigadinha para vocês. E eu teria 40%. Então, se eu possuísse R$ 100 na minha carteira e gastasse no evento aí R$ 40 e quisesse saber, que percentual eu gastei do que tinha na carteira naquela noite? Eu gastei 40%. Tá, gente? Então, só lembrando aí como é que você pode achar porcentagens tendo duas quantidades, que é o nosso caso aqui. Agora volta, ó. Eu sei que o total da contribuição de todos os países para a União Europeia em 2014 foi de 144,9 bilhões de euros. Aí eu quero aqui nesse item A, para analisar ele e falar se ele é verdadeiro ou falso, eu quero somar as 4 primeiras contribuições, as 4 maiores contribuições, como o item A diz pra gente, tá? Contribuição da Alemanha, da França, Itália e Reino Unido. Somo, acho um total, e quero saber o que esse total, em porcentagem, representa com relação a quem? Ao todo. Ao todo contribuído, 144,9 bilhões. Volta aqui comigo, ó. Veja que eu não estou só respondendo a questão para vocês, tá? Eu estou revisando uma série de tópicozinhos que matematicamente surgem nessa questão, tá? Então, voltando para o item A, ó. A contribuição dos 4 maiores países do bloco somou 41,13%. Quando ele fala assim, eu vou pegar então essa soma, como eu disse, dos 4 principais contribuintes em termos de países, 1 a 1, tá?
comparo com o total contribuído para ver se realmente, só pegando os 4 primeiros países, o percentual de contribuição foi de 41,13%. Agora, é 41,13% de quem? Do total. Porque lembre que 100% sempre é quem? Sempre é o todo. 0% sempre é o nada. 100% é o seu todo. Eu só posso falar em porcentagem quando eu comparo a parte com o todo. Delícia! Tá? Então aqui, ó, vamos somar a contribuição dos 4 principais países aqui que contribuíram. Então eu vou chamar aqui no cantinho, ó, vou chamar aqui de item A e vou avançando com vocês enquanto for calculando aqui, tá? Na minha tela. Então para o item A eu vou fazer o quê? Vou somar ali, ó, as 4 primeiras e maiores contribuições, beleza? Lembrando o seguinte, cada valorzinho desse aqui, como a questão falou, tá? Está em bilhões de euros. Perceba que no título de cada gráfico a gente tem o que lá? O símbolo de euros e bilhões. Então você não precisa, veja, se todo mundo aqui está em bilhões, e inclusive o total também da contribuição que está na questão acima, como a gente leu, também está em bilhões, você não precisa colocar esse número 25,8 todo por extenso numericamente falando. Colocando todas as casas dele, tá? Já que está em bilhões, tá? Você não precisa fazer isso. Como não está em bilhões, tudo vai ser calculado pensando em bilhões e no final dando a resposta em bilhões. Se não for porcentagem. Se for porcentagem, dá a resposta em porcentagem. Então, você pode trabalhar com os números todos da forma que eles foram dados. Sem colocar todas as casas do número que é da ordem bilionésima, que está na classe dos bilhões. Tá? Lembre das classes, tá? Unidade, dezena, centena, uma classe. Depois vem a classe dos milhares, depois classe dos milhões, depois classe dos bilhões, classe dos trilhões, classe dos quatrilhões, classe dos quintilhões, classe dos sextilhões e assim por diante. Tá? E aí cada algarismo indica uma ordem numérica. Então, tá tudo em bilhões, não precisa me preocupar, posso trabalhar com os números que ele me deu aí, tudo está em bilhão. Então 25,8 aqui, ó, vou somar com 19,5, beleza? Depois com 14,3 e depois com 11,3. Na hora que eu somar essas 4 quantidades que estão na classe dos bilhões, eu estou verificando o total da contribuição, juntando os 4 maiores países em termos de contribuição do bloco econômico aí, União Europeia em 2014. Tá? Então, 25,8 para a Alemanha, 19,5 França, 14,3 Itália e 11,3 Reino Unido. Fazendo a soma aqui, eu já deixei armado para vocês verem, tá? Aqui eu estou fazendo todas as continhas para vocês. Aqui eu estou fazendo todas as continhas para vocês. Já que é um reforço, então, relembrar aí que vocês vão ter que fazer tudo cálculo à mão, sem calculadora. Então, lembra, tá? Somando número com vírgula, vírgula sobre vírgula. Vamos embora aqui, ó. 8 mais 5, vou somar 8 mais 5, depois mais 3 mais 3. Aqui, quando eu fizer 8 mais 5, eu chego em 13. 13 mais 6, fico em 16. E 16 mais 3, eu fico em 19. Então, 9, vírgula sobre vírgula, e na resposta vai na mesma direção a vírgula. E subiu um aqui bonitinho da dezena, tá? Lembre que eu falo dezena, considerando que esses números todos como se eles não tivessem vírgula, né? A primeira casa, a unidade, depois dezena, centena. Agora, como eles têm vírgula, então, eu somei as casas decimais, agora eu vou somar na parte inteira as unidades, depois as dezenas e assim a gente vai. Muito bem, aqui ó, 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 9, a gente fica com 15. 15 mais 4, 19. E 19 mais 1, então aqui 20. Subiu 2, tá? Seguindo o algoritmo aí da soma bonitinho, somou uma coluna de algarismos, no final resposta um algarismo e o próximo avança para a direita. Tem uma coluna ainda à direita, ou à esquerda, dependendo de como você está somando, tá? Você avança com o algarismo. Lembra que você está respondendo da direita para a esquerda, na hora que você monta o algoritmo da soma. Aí lembrando um pouquinho de operações básicas para vocês, tá? Então, como cada coluna tem algarismos isolados, são algarismos únicos, né? Por linha, cada coluna tem um algarismo só, quando você vai fazer a soma ou a subtração. Então, no final, põe um algarismo só, e o que estiver mais à esquerda, você sobe e continua realizando a continha. No final, não tem mais nenhuma coluna à esquerda, é só baixar tudo que somou e acabou-se, tá? Subtraindo seria também totalmente semelhante.
Beleza? Agora, na subtração, lembre, você não faz uma soma com várias parcelas como se fosse subtração. Na subtração, você faz de 2 em 2 para ir compondo os saldos que vão ficando até o último saldo, né? Não dá para você armar uma continha dessa aqui com 4 caras sendo somados como se fosse subtração. Dá para colocar 4 caras assim e subtrair os 4 de uma vez? Não, porque você tem que ver os saldos parciais que vão surgindo a cada 2 que você vai subtraindo, tá? Muito bem. Então aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, depois 6 e aqui 7. Beleza, então eu já consegui verificar que o total contribuído, tá, juntando os 4 maiores países que contribuíram neste ano de 2014 para a União Europeia, gerou uma receita de 70,9 bilhões de euros. O que é que eu faço agora então? Para finalizar a minha análise do item A, vou pegar esse cara, ó. Quem é 70,9 para a gente analisando o item A? É a parte. É a nossa parte, que eu vou comparar agora com o todo. Essa quantidade representa que porcentagem? Quando ele falar de uma quantidade que representa tantos por cento, lembre, porcentagem compara parte com o todo. Tá? Então a minha parte aqui, ó, para o item A, 70,9, aqui está em bilhões, não se esqueça, tá? E o meu total, a questão me deu anteriormente lá no texto, né, antes dos gráficos, o 144,9. Eu vou comparar só essas duas quantidades agora. Para eu saber o percentual que 70,9 bilhões representa na contribuição, que aí é a soma dos 4 maiores países, falou em porcentagem, não se esqueça, que é o quanto alguma coisa representa em porcentagem, tem que ficar logo aí com a luzinha, a anteninha pronta, para logo de cara refletir isso. É porcentagem de uma quantidade? Opa, quem é o todo? Primeira pergunta é essa que você tem que fazer. Quem é o todo? Para achar a porcentagem de alguma quantidade, eu tenho que saber qual é o todo para o qual vou comparar aquela quantidade do qual quero a porcentagem. É uma delícia. Total contribuído aí em 2014 por todos os países, 144,9 bilhões, a questão já tem falado pra gente. Então, agora é só aplicar o cálculo bonitinho, né? O que a gente vai fazer aqui, ó. Dividir 70,9 por 144,9. Ou seja, na hora que eu divido 70,9 por 144,9, eu estou buscando saber o quanto 70,9 representa em 144,9, tá? E saber o quanto ele representa indica que no final eu posso colocar isso em porcentagem, tá? É que parte do todo 70,9 aqui representa. Lembra que no final, para colocar o número de porcentagem, multiplica por 100 e põe o símbolo de porcento. Acabou-se. Aí vamos lá. Como é que eu vou dividir aqui, gente? Observe que tanto o numerador quanto o denominador tem a mesma quantidade de casas decimais. Ó. Uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. Orientação para vocês. Vocês não vão estar com calculadora na hora. Na hora vocês não estão com calculadora. Seja no ENAD, seja no concurso, etc. Tá fazendo uma divisão. Tem número com vírgula? Já armou a fração na sua divisão? Começou a dividir por meio de fração, já que você quer gerar uma porcentagem? Pronto. Tá dividindo por meio de fração? Note. Os números possuem a mesma quantidade de casas decimais? Sim. Muito facilmente eu posso converter essa fração, que tem números com vírgula, em uma fração com números que não tem nenhuma vírgula. É só fazer o seguinte, ó. Em cima eu vou escrever o número sem a vírgula, acabou-se. E embaixo também vou escrever o número sem a vírgula, acabou-se. E como é que eu posso garantir matematicamente que isso é válido? Porque a quantidade de casa decimal embaixo é a mesma de cima. Ou seja, qual foi a ideia aqui? Eu multipliquei o numerador por 10 e a vírgula avançou uma casa ficando depois do 9. Aí ficaria 709,0, que é o mesmo que 709. E fiz o mesmo embaixo. Multipliquei embaixo também por 10. A vírgula saiu de antes do 9, foi para depois do 9, ficaria 1449,0, que é o mesmo que 1449. Então, a ideia, se você for fazer uma divisão inicialmente por meio de fração, é observar se o número de casas decimais do numerador coincide com o número de casas decimais do denominador. Se já coincidir, é só você reescrever os números sem a vírgula. Acabou, dá a mesma resposta e dividir os dois. Porque eu transformei o de cima multiplicando ele por 10 e ele fica sem a vírgula. Só que eu fiz o mesmo embaixo na fração.
Lembre que numa fração eu tenho números sendo divididos. Se eu mexer de alguma forma matematicamente no numerador e fizer a mesma manipulação matemática no denominador, eu não altero a fração. Lembre que, por exemplo, 2 sobre 4 é o mesmo que se eu pegasse assim, ó, o 5 sobre 10. Perceba que são frações idênticas. Veja, o 4, quando eu tenho 2 sobre 4, quem é o 4 no denominador? É o dobro de 2. Quem é o 10 com relação a 5? Também é o dobro de 5, tá? Note que se eu dividir 2 por 4, aqui eu vou ter 0,5. E se eu dividir 5 por 10? Eu também vou ter 0,5. Então você há de ter frações que se escrevem com números diferentes, mas que são equivalentes. Por que equivalentes? Porque elas guardam a mesma proporção. 70,9 sobre 144,9 é equivalente a 709 sobre 1449, porque elas guardam a mesma proporção. Ok? Note que em cima, quando você multiplicou por 10 e embaixo também, para transformar em uma fração com números inteiros, você fez algo que matematicamente manteve a igualdade. Porque o que você fez em cima, também fez embaixo. Bem tranquilo isso aqui, gente, tá? Lembrança para vocês aí de proporcionalidade. E é bom vocês se ligarem nisso, porque não tem calculadora na hora da prova, tá? E agora veja, você vai dividir 709 por 1449. Só isso, tá? Então, como é que eu vou fazer essa divisãozinha? Muito simples, né? Vem aqui, eu vou trocar aqui a cor, vai armar uma continha linda, e você, muito mais à vontade, vai conseguir dividir números que aí não possuam vírgula, tá? Então, ó, 709 aqui bonitinho, vou dividir por 1449. Beleza? Pronto. Para eu começar a executar o algoritmo da divisão, dá para começar a dividir aqui? Não. Por quê? O dividendo ele está menor do que o divisor. O algoritmo funciona quando você tem um dividendo igual ao divisor ou o dividendo superando o divisor. Lembra que o divisor é o cara ficar dentro desse L aqui, ó, tá? Dividendo aquela lá fora. Dividendo aqui é 709 e o nosso divisor é 1449. Então o que você faz? Acrescenta zeros lá no dividendo a fim de que ele se iguale ao divisor ou supere para começar a divisão. Acrescentando um zero só, observe, vou colocar uma setinha, sempre que eu colocar um zero, vou colocar uma setinha para deixar que aquilo foi acrescentado, não estava lá, tá? Na hora que eu acrescentei esse zero, eu fiquei com 7.090. Já superou o 1449, tá? Pronto, já posso começar a dividir. Só que tem que lembrar, né? Quando você acrescenta algum zero, que portanto é um algarismo a mais, lá no dividendo, você vem aqui no seu quociente, põe o zero também e a vírgula em seguida. Porque você está dividindo um cara menor, que é o 709, tá? Pelo 1449. Então, no fundo, nossa divisão vai ser divisão inexata, porque eu estou dividindo um cara menor por um maior. Divisão de um cara menor por um maior, em termos de números positivos, sempre vai dar uma resposta entre 0 e 1. Se eu pegar o 5 dividir por 6, pegar o 10 dividir por 15, qualquer número inteiro positivo dividido por um inteiro positivo maior do que ele, vai dar uma resposta que está entre 0 e 1. De fato, você sempre começa aqui com sua resposta tendo 0, equilibrando o acréscimo que você fez lá no dividendo, aqui também no quociente. Muito bem. Aí, ó, 7.090 dividido agora por 1.449, qual seria o carinha que eu pegaria aqui para iniciar a multiplicação? E lembra, né? Você multiplica, usa um quociente que multiplicado pelo divisor deu um dividendo, deu uma resposta que se aproxime bastante do dividendo, não passe dele, mas se aproxime o máximo que você puder, né? Aí você faz aqueles testezinhos. Vou baixar aqui um pouquinho, ó. O que você faz aqui, ó? Vou pegar o 4, né? Se eu pegar o 4, por exemplo, ó, 4 vezes 1.449. Você pode pegar um cara mais baixo e fazer o primeiro teste. Veja que se eu multiplicar aqui por 2, 1.449 é um pouco menor que 1.500, né? Se eu pego o 2, se eu pensasse em 1.500, 2 vezes 1.500 é 3.000. Tá relativamente longe de 7.090, né? Então subo um pouquinho mais para fazer o teste. 4 vezes 9 aqui daria o 36, vai 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 17, 18, 19. Ficou 9 aqui, subi 1. 4 vezes 4, 16, com 1, 17. 7 aqui, subi 1. 4 vezes 1, o próprio 4 e 1, 5. Opa! Se eu faço vezes 4, dá o 5.796, certo? Se eu pegasse, por exemplo, 5, será que passaria de 7.090? Chegaria mais perto? Bom,
Faz o testezinho rapidinho, ó. Na hora vocês fazem isso. Aqui eu, de fato, estou escrevendo, armando para vocês verem, tá? Como funciona. E quando o número for grandinho, é bom que vocês armem e façam um testezinho para não errar a continha, tá? 5 vezes 9 aqui, ó, ficaria com 45, vai 4. Aí 5 vezes 4, 20, com 4, 24, 4, vai o 2. 5 vezes 4, 20, com 2, então 22, 2 aqui vai 2 também. 5 vezes o 5, com 2, 7. Opa! Se eu pegasse 5 aqui no meu quociente, eu bateria no 7.245. Passei, tá? Então, não pego o 5, vou pegar o 4. Beleza, aqui, 4 bonitinho. 5.796, delícia, ó. Vamos subtrair. Aqui, 0 não vai dar, né? Vou tomar do cara da frente uma quantidade para formar o 10. Aí 10 menos 6, aqui fica o 4. Veja que esse 9 aqui, quando eu tomei um dele para formar o 10 com 0, ele caiu para 8. Eu vou fazer agora 8 menos 9, não vai dar. Vou ter que pegar 1 do 70. Lembre, você não vai pegar 1 do 0. O 0 não tem o que te dar. Então você caminha até chegar no número que tem a quantidade e fecha um pacote numérico. Então esse 8 toma 1 para continuar a subtração de 70. Então 70 vai cair para meia, 9. Eu tomei um dele. Não esqueça disso. Aí aqui ficou o 18, ó. 18 menos 9. Opa! Dá o próprio 9. Muito bem. Agora 9 menos 7, aqui seria o 2, tá? E 6 menos 5, 1. Beleza! Fiquei com 1.294, que vou dividir por 1.449. Lembre que você está começando aqui sua resposta com 0,4. No item A, ele disse, ó, que a contribuição do qual estamos calculando a porcentagem daria 41,13%. O que acontece agora? Se nesse quociente nosso, o próximo algarismo da nossa continha não for 1, já não for 1, eu já posso dizer que o item A ele é falso. Tá? Porque lembre, se aqui terminar bem assim, ó, 0,42, um exemplo. Se terminar assim, esse número 0,42, pensa comigo, 0,42 em porcentagem é quantos por cento? É o 42%. Tá? Então, fica ligado que você não precisa nem chegar até o final de tudo para dizer se é falso ou não lá o item. Não precisa nem chegar ao fim da divisão, se, por exemplo, agora depois do 4, o algarismo que vier não for 1, tá? Porque ela tem 41,13%. Se aqui não for 1, já sei que o item A deu um percentual que não é o correto. Beleza? Eu já passo o próximo item. Então, fiquei com 1.294. 1.294 dividido por 1.449. E aí? Dá para eu continuar a divisão logo de cara? Não, vou ter que acrescentar o zero, né? Veja que o 1.294 é menor do que o divisor 1.449. Acrescentando o zero, não mexe mais nada no quociente. Porque essa técnica no algoritmo, quando a divisão é inexata, de acrescentar o zero, você já fez antes. Então, repetindo a mesma coisinha depois, acrescentando um zero só, e já dando para dividir, você não mexe mais nada no quociente. Só continua, tá? Aí ficou 12.940 dividido por 1.449. Gente, tá na cara que o próximo cara aqui depois do 4 não vai ser 1, né? Veja que 12.940 ele é bem maior do que o 1.449, tá? Então tá na cara que o próximo aqui não seria 1. Aí você pode até fazer o teste, né? Se realmente ainda não enxergar isso tão claramente, você pensa, ó. Quando eu fiz o 4, veja aqui, quando eu fiz o 4 vezes 1.449, qual foi a resposta? 5.796. Que ainda está bem longe de chegar em 12.940, tá? Então, vamos subir aí. Vamos pegar, por exemplo, se eu pegasse aqui o 8. 1.449. Vamos lá. Se eu fizer 8 vezes 9 aqui, dá o 72. Vai 7. 8 vezes 4 aqui dá 32. Mais 7, 39. Então, 9 vai 3 aqui. 8 vezes 4, 32 de novo. Com 3, então, 35. Vai 3 aqui. 8 vezes 1, 8. Com 3, 9, 10, 11. Veja, vezes 8 eu chegaria a 11.592, que já está bem pertinho de 12.940, para continuar a divisão. Se porventura eu pegasse o 9, será que passaria? Né? Veja que se você pega o 9 para multiplicar por 1.449, você estaria somando a 11.592 o 1.449. Tá? Se eu somar 1.449 a 11.592 vai passar de 12.940, você pode fazer o teste aqui rapidinho. Ó.
11.592 mais 1.449. Por que essa soma é a resposta do 9 vezes 1.449? Por quê? Quando eu fiz 8 vezes 1.449, achei a resposta 11.592. Beleza. Se eu fizesse agora um 9 vezes 1.449, eu estaria somando 1.449 a ele mesmo mais uma vez. Já que multiplicar por 9 é somar o cara com o cara 9 vezes, tá? Então eu pego a resposta que é a soma do cara com o cara 8 vezes, que foi 11.592, e soma uma parcela do 1.449. Veja como você pode ir mais rápido se quiser testar a multiplicação com o número que vem logo depois do que você testou já, tá? Quando for um número grande, é bom você ter isso em mente. Agiliza também as continhas de vocês, tá? Somando aqui, ó, 9 mais 2 daria um 11. Aí vai um aqui, ó. Beleza? Aqui 9 e 1, 10 com 4, 14. Foi um aqui bonitinho. 5, 4 aqui, 9. Com 1 aqui, 10. Delícia, vai 1. Aí, ó, 1, 2, 3. Aqui dá 3, aqui dá 1. Opa! Quando você faz a multiplicação por 9 de 1.449, passa dos 12.940. Ou seja, eu sei que o próximo número que eu ia usar aqui na minha divisão seria o 8. Que aí daria 11.592. Eu ia subtrair aqui e continuar minha continha feliz da vida. Indo até quarta, quinta casa decimal e gerar uma aproximação percentual. Eu já posso ver que na nossa divisão, a soma das contribuições dos 4 principais países lá, dos maiores países que contribuem, representa um percentual que vai passar dos 48%. Vai dar 48% mais algumas casas decimais. Porque, lembra, né? Se eu já tenho 0,48 ali, ó, se eu fosse colocar só o 0,48 em porcentagem, seria o 48%. Vezes 100 e põe o símbolo de porcentagem. Ou seja, pessoal, o item A ele é falso. Agora veja, olha o tanto de continha que você teria que fazer à mão para dizer que o item A ele é falso com segurança. Certo, gente? Veja que eu não vou terminar aqui, ó. Eu não preciso terminar minha divisão. Eu já vi que a segunda casa decimal, isto é, a segunda casa depois da vírgula, não foi o 1. Note aqui, ó, no item A, puxar ele aqui para baixo. Nota aqui no item A que 41,13%, tirando o símbolo de porcentagem, é o mesmo que 0,4113. Tá? Lembre, quando você tira o símbolo de porcentagem, divide o número por 100. Dividir por 100 é voltar com a vírgula duas casas. A vírgula está aqui, depois do primeiro 1. Aí voltou duas casas, ó. Uma casa, duas casas e fica antes do 4. Tá exatamente como está aqui, ó. Beleza? Então, se eu fosse escrever 41,13% fora de porcentagem, dava 0,4113. Mas nossa divisão mostrou que a resposta vai dar 0,48 mais um quebradinho. Ou seja, eu posso vir alegremente dizer que esse item A ele é falso, com segurança. Beleza, gente? Pronto. Respirou. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Respirou com alegria, tá aí a continha. Tá aí de onde começamos, tá? Da interpretação, lembrando do que é porcentagem. Beleza. Aí tá aqui embaixo a continha, tá? Depois pode fazer print aí, guardarem, tudo bonitinho. Tá? Muito bem. Agora, passe para o próximo item. O grupo Outros Países. Tá lá no nosso primeiro gráfico. Contribuiu para esse bloco econômico com 42,1%. Gente, o item B é igualzinho ao item A. Você vai fazer o mesmo cálculo, só que com números diferentes. Tá? O que é que vai ter diferente do item B para o item A? O número de contribuição em bilhões de euros para outros países, que não foi a mesma contribuição, juntando os 4 primeiros maiores contribuintes lá para o item A. O total permanece o mesmo, né? Porque está no nosso texto. O total contribuído em 2014 foi 144,9 bilhões de euros. Então, o total não muda. Agora, nesse item B, que será igualzinho ao item A, só vai mudar o valor correspondente de contribuição para outros países. Então, você vem aqui comigo, observa o gráfico, ó. Volta aqui bonitinho, ó. O gráfico à esquerda, por enquanto, tanto o item A como o B, ele toca, ele referencia a sua afirmação no gráfico, que foi o primeiro da esquerda para a direita, tá? O primeiro gráfico aqui bonitinho, à esquerda. E, vamos lá, grupo Outros Países é o grupo. Tá aqui bonitinho, ó.
outros países é o grupo agora, para o nosso item B, para a análise do item B. A contribuição em bilhões de euros, juntando outros países da União Europeia, sem ser esses principais que têm a cor do gráfico em barras vermelho, bem como laranja, agora na cor cinza, que envolve o grupo outros países, juntando a ruma que sobrou, juntando todo mundo que sobrou, desses que estão anteriormente já dados, os que sobraram que não estão aqui isolados, dados, foram agrupados em outros países. A barra que referencia outros países bate em 42,1 bilhões de euros. Então, vou verificar agora, ó, vamos verificar o quanto 42,1 bilhões de euros representa no total contribuído. Porque eu sei que é essa a forma de raciocínio para o item B. De novo, ó, o grupo outros países contribuiu para esse bloco como um todo, a contribuição deles bateu em 42,1%. Opa, falou em porcentagem, não se esqueça. Se tem porcentagem para uma quantidade, eu sei dessa porcentagem quando eu pego a quantidade em questão e comparo com o todo que está na situação problema apresentada. Tá? Então, ó, muito feliz. Vamos pegar aqui nosso item B, vou baixar para cá. E vamos analisar nosso item B. B de benção. Beleza? Então, qual foi a mesma contribuição em bilhões de euros do grupo outros países, conforme o gráfico mais à esquerda nos disse? 42,1 bilhões de euros em contribuição. Qual foi o total contribuído neste ano para a União Europeia, em 2014? 144,9 bilhões. Então, como parte nesse item B, você tem aqui em cima, ó, volta comigo, ó, quanto? 42,1, tá circulado ali, bonitinho pra gente, tá? E como todo, permanece o mesmo, né? Por que permanece o mesmo? Gente, lembra, a questão toda girou em torno do texto anterior ao gráfico e dos gráficos. Então, esse item B está se referindo também ao que está posto antes, no mesmo exercício, não mudou nada. Agora, o fato do item B falar que se trata de outros países no gráfico, então eu vou pegar a quantidade que está em outros países. Pegamos, tá? Então, eu quero saber se 42,1 bilhões de euros contribuídos por outros países, tá, naquele gráfico de barras, representa 42,1% no total contribuído. Porque você tem que saber que porcentagem relaciona com o total. Lembra, porcentagem, por 100. É pegar o todo, dividir em 100 partes e pegar partes dessas 100. Tá? E com isso, eu consigo fazer uma comparação entre um grupo, entre uma quantidade menor do que o todo, com o próprio todo. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Igualzinho no item A, gente. Só fica aqui repetindo algumas partes da minha explicação para vocês fixarem bem a ideia, o raciocínio, porque o resto é conta. Tá? Isso aqui vai implicar para a gente no seguinte cálculo. Vou fazer 42,1 dividido por 144,9. Aí tem um detalhe nesse item B, né? Veja que o grupo outros países, no nosso gráfico de barras, contribuiu com 42,1 bilhões de euros, como está aqui no título, ó, do gráfico, tá? Veja que esses números no gráfico de barras, tanto da esquerda quanto da direita, como eu expliquei para vocês antes, são números em bilhões de euros, não são porcentagens. E veja o que o autor da questão colocou para a gente no item B. Que o percentual dessa contribuição está dando o mesmo valor numérico, ó, 42,1 em porcentagem. Veja, é o mesmo valor numérico que 42,1 em bilhões de euros que ele deu na tabela aqui, tá? Que ele deu no nosso gráfico. Aí o aluno vê isso e diz, rapaz, olha, eu acho que é esse aí também, então. Aí se acabou-se todo, né? Eu não tenho como garantir que o item B está certo só porque 42,1 bilhões de euros é um número que coincide com 42,1 em porcentagem. Não tem como você dizer isso. O cálculo de porcentagem é outro, é comparação da parte com o todo. Ok? E ali eu tenho 42,1 bilhões em euros, ou seja, eu tenho uma grana, não tem um percentual ali, eu tenho uma grana. Não quer dizer que eles vão bater igualzinho o mesmo valor numérico, tanto em porcentagem quanto na grana. Isso não é obrigatório acontecer. Pode não acontecer. E vocês vão ver que nesse item B isso não acontece. Tá?
Aí o aluno que vê isso diz, então eu acho que é o item B. Não, cuidado. Veja que 42,1 no item B está dado em uma unidade de medida percentual. Já no gráfico aqui em cima, observe, ó, 42,1 está em bilhões de euros, que é outra unidade de medida. Aqui é unidade de medida monetária. Beleza? Então, delícia. Vamos dividir aqui, ó. Mesma coisinha, né, que a gente fez no item A. Começou a fazer uma divisão por fração, já que tem a ver com porcentagem. Lembra, tem número com vírgula em cima e embaixo, ou apenas em cima, ou apenas embaixo. Transforma a fração todinha apenas em números inteiros e os seus cálculos ficarão facilitados, tá? Veja que aqui eu tenho uma casa decimal no numerador, também uma casa decimal no denominador. Seria o mesmo que multiplicar por 10 aqui em cima, por 10 aqui embaixo, para que eu não tenha mais casa decimal em minha fração. Então, ficaria aqui com 421 dividido por 1449, delícia, tá? Ah, professor, se só um dos números possuísse número decimal, o outro não. Você faria o mesmo procedimento. Porque se você multiplicar algum número em cima para eliminar a casa decimal, esse mesmo número que você multiplicou em cima, multiplica embaixo, tá? Tivesse que avançar duas casas com a vírgula em cima, mas só uma embaixo, eu multiplicaria por 100 em cima e embaixo. Avançaria com duas casas em cima para poder sair das duas decimais. E embaixo eu sairia de uma decimal e colocava um zero no final. Equilibrando as casas, já que eu multipliquei por 100 em cima e embaixo, se fosse nessa situação. Tá bem, gente? Pronto. Bora aqui agora dividir, né? Então aqui, bonitinho. Então aqui, armou o algoritmo da divisão. Você vai dividir 421 por 1449. E agora, sem número com vírgula, ficou uma delícia, tá? Veja que o dividendo é menor, então já ensinei isso para vocês, né? Lembrei a vocês de como proceder no algoritmo da divisão, sem calculadora, de fato, né? Quando o dividendo é menor que o divisor. Então vai lá, acrescentou o zero. Acrescentando o zero, já dá para dividir? Superou já o seu dividendo? O seu dividendo superou o seu divisor? Dividendo de fora, divisor de dentro do L? Lembra que tem que superar ou se igualar, tá? Acrescentando o zero, ele aqui acabou superando. Pronto, já posso dividir. Vendo o quociente, não se esqueça, coloca 0, tá? Se eu tivesse que colocar mais zeros, porque não foi suficiente um zero só, colocando mais zeros, no primeiro você colocou 0, colocando mais um zero, depois da vírgula eu colocava um zero aqui também, tá? Se lá no dividendo tivesse que colocar mais um zero, tu vinha no quociente e colocava um zero também depois da vírgula. E aí você está equilibrando as casas que por um lado você acrescenta e por outro você também acrescenta, mantendo um equilíbrio na sua divisão conforme o algoritmo da divisão. Okay? Conforme a técnica explicitada por este algoritmo para a divisão, sem usar a calculadora, evidentemente. E quando a calculadora faz o cálculo para a gente dar a resposta bonitinha, o programador lá do software, do aplicativo, teve que indicar os comandos desse algoritmo para ela, tá? Para que quando ela receba os comandos do usuário, utilizando o aparelho, ela processe o programa que foi inserido nela, ok? Bem como diversos programas que são inseridos na calculadora. Beleza, então fica aí, ó, 4.210 dividido por 1.449. Tranquilo, ficar aqui o 0, e vamos seguir a divisão, né? Perceba logo de cara, ó. No item B, a resposta que ele falou, o percentual que ele disse que ia dar era 42,1%. Então aqui, lembre, você agora já tem experiência do item A que a gente resolveu, tá? Aqui, se eu começar tendo 4 depois da vírgula, tá batendo. Se o próximo não for 2, pronto. Já sei que o item B está errado, acabou-se. Tá? Se for batendo até o final e fechar certinho aqui, 0,421, aí realmente, quando eu colocar em porcentagem, vai bater certinho lá com o item B. Aí vamos ver, né? Fazer a continha agora. Muito bem. Qual o número que eu multiplico por 1.449 e que vai se aproximar do 4.210? Bom, se eu já fiz o item A, fica fácil ver qual número eu usaria, né? Veja aqui no item A, quando eu fiz a continha lá, ó, na cor roxa, na nossa divisão, usar o 4 vezes 1.449 deu quanto? Tá aqui, ó. Deu 5.796. Veja que esse valor ultrapassa o nosso dividendo da continha que se apresenta aqui no item B. Então não vou usar o 4 aqui. Se eu não vou usar o 4 aqui, gente, já acabou o item, né? Já está acabado o item, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui a continha e você já sabe agora que o item B é falso, né? Mas vamos lá, se eu pegasse o 3, fazendo um testezinho aqui primeiro,
Veja que se eu pegasse o 2 no quociente, como aqui 1.449 está próximo de 1.500, veja que 1.500 vezes 2 dá o 3.000. 3.000 realmente está bem próximo de 4.210, tá? Mas aí eu vou testar com um 3, tá? É bom você testar sempre um número um pouco maiorzinho para ver se vai se aproximar melhor do seu dividendo ou se passa. Se passar, você baixa o número que você vai usar aqui no quociente, beleza? Muito bem, então multiplicando aqui, ó, fazendo nosso testezinho bonitinho. 3 vezes 9, 27, vai o 2, 3 vezes 4, 12, com 2. 14, delícia. Aqui, 3 vezes 4, 12 de novo. Com 1 ali, 13, vai 1. 3 vezes 1, 3. E com 1 de cima, somando 4. Opa, meus amados e minhas amadas. Usando 3. Resposta 4.347. Passa do nosso dividendo. Ou seja, vai ter que baixar para o 2. Eu sei que vezes 2, 1.449 vezes 2, não vai passar de 4.210. Porque, veja, como eu falei antes, 1.449 é um pouco menor que 1.500. Tá? E quando eu faço 2 vezes 1.500, isso dá 3.000. Ou seja, eu sei que, com certeza, usando 2 aqui, eu não vou passar do 4.210 e vou conseguir contornar a continha. Tá? Se eu fizer aqui vezes 2, ó, observa comigo, só para vocês verem também, né, como funciona aí o cálculo mais uma vez, é bom, serve de reforço para vocês, é uma delícia. Se eu faço vezes 2, 1.449, que você podia fazer pegando dessa resposta aqui do lado, ó, do vezes 3, tá? Como vezes 2 é você diminuir uma contagem de multiplicação, então eu pegaria o 4.347 e iria subtrair com a parcela que eu estou somando com ela mesmo o tempo todo, que é o 1.449, ok? Então, veja, quando você faz 3, lembre o conceito de multiplicação. Se você sabe o conceito, fica todo mundo tranquilo você entender. Não só fazer, mas entender. 3 vezes 1.449 é o mesmo que somar 1.449 com ele mesmo 3 vezes. Então, se eu diminuir uma parcela de 1.449 do total que deu aqui embaixo, seria a resposta da multiplicação por 2, né? Já que eu terei uma parcela na contagem. Muito simples, né? Mas vamos multiplicar aqui comigo, ó. 2 vezes 9 aqui, 18, delícia. 2 vezes 4 aqui, 8 e 1, 9. Beleza, 2 vezes 4 aqui, 8. 2 vezes 1, 2. Então, vou trazer o 2.898 para cá. E continuaria com minha continha. Aqui também continuaria com minha continha. Gente, foi o que aconteceu. Aqui o 0,2 mais algumas parcelas decimais que teriam aqui, na hora que eu colocasse esse número em porcentagem, como é que ele ficaria? Ficaria o 2 mais uma parcela que estaria aqui, a vírgula agora, porque lembre quando eu multiplico por 100 com o símbolo de porcentagem, 2 zeros avança com a vírgula duas casas, 1, 2, tá? E teria mais algumas casas decimais depois, caso a divisão prosseguisse até uma terceira casa, tá? Depois de 2. Uma outra inteira, vírgula e 2 decimais. Perceba que isso aqui seria 20 e poucos por cento, colocando a porcentagem, né? Multiplicou por 100, símbolo de porcentagem. Isso aqui seria 20 e poucos por cento. E um quebradinho decimal. Peraí, para tudo. Para tudo. 20 e poucos por cento é o percentual que representa a contribuição do grupo outros países com relação ao total contribuído para a União Europeia em 2014, né, que foi o nosso lá 144,9 bilhões. Beleza? Então, quando eu dividi o 421 por 1.449, eu fiz a mesma divisão, que seria 42,1 por 144,9. Né? Achei uma fração equivalente com um número que não tinha vírgula. Acabou. Terminando a divisão, eu vi que o número que começa a aparecer para mim é 0,2 e vai vir mais quebradinhos aí. Só que 0,2 mais quebradinhos, mais algumas casas, na hora que eu colocar em porcentagem, daria 20 e poucos por cento mais algumas casas decimais em porcentagem. E essa resposta não é a que está lá no item B. Veja, eu não preciso nem terminar a divisão, gente. Perceba aqui no item B, ó, vou puxar ele para cá agora. Perceba aqui no item B que esse número, 42,1%, se eu escrevo ele fora de porcentagem, como ficaria? Tirou o símbolo de porcento, dividiu por 100. Porcento por 100. Então ficaria com 0,421. A vírgula aqui voltou duas casas, pôs a vírgula, pronto. Ficaria 0,421.
Ou seja, quando eu fosse dividir lá, como a gente dividiu, o 42,1 por 144,9, que é o mesmo que 421, dividido por 1.449, eu teria que ter uma resposta que fosse 0, e viesse o 4. Mas, aqui, nós vemos que o que vem é o 2. Então, já sei que esse item B também ele é mega falso. Então, posso vir aqui e dizer também com alegria, ó, esse item B ele é falso. Aí você continua. O que é interessante dizer é o seguinte: suponha que nesse exercício você saia fazendo, né, analisando cada item, e tem cálculo, por isso eu estou fazendo uns cálculos para vocês. Sem esses cálculos, vocês não tem como dizer com certeza, tá, se o item é falso ou não. Então, revisa bem as continhas comigo, tá? Agora, tá ali que eu queria dizer para vocês. Às vezes você está analisando a questão, item por item, e você vai perceber que o item correto é só o último, muitas vezes, tá? Então, quando estiverem fazendo a prova, eu oriento, ó, vai analisar os itens, varie. Em uma questão, comece analisando pelo item A, tudo bem. Em outra, comece de baixo para cima, do E para cima. Porque de repente você pode achar já no E a resposta certa. Aí já avança no tempo, agiliza a próxima questão. Tá? Isso serve para concurso. Serve muito mais para concurso, inclusive, isso que eu estou falando aqui para vocês. Concurso, tempo é precioso. Tempo é muito precioso em concurso, tá? Tranquilo, gente? Muito bem. Então, vamos agora para o nosso item C. O que é que ele fala no item C? Olha comigo, ó. A diferença da contribuição do Reino Unido. E detalhe, olha a palavra aqui, ó. Diferença. Diferença é o quê? Subtração. A diferença da contribuição do Reino Unido em relação ao recebido do bloco econômico foi de 38,94% para tudo. Note, esse item C é o primeiro item que começa a falar para a gente, nos fala algo, nos diz algo em torno de qual gráfico. Agora, nesse item C, nossa análise sai do gráfico da esquerda, item A e item B mexeu só com o gráfico à esquerda, e a gente vai agora para o gráfico à direita, né, que tem essa barra azul e a barra amarela. Pois, conforme nós lemos, esse gráfico relaciona algo envolvendo o Reino Unido com algo envolvendo a União Europeia. Isto é, o tanto que o Reino Unido contribuiu em bilhões de euros para a União Europeia em 2014, barra azul, e a barra amarela, o quanto o Reino Unido precisou de ajuda, precisou aí de verba da União Europeia. Então, o quanto a União Europeia, na barra amarela, gastou com o Reino Unido. É o que ele falou aqui embaixo, ó. Gasto da União Europeia com o Reino Unido. Na legenda, bonitinho, tá? Então, veja, esse item C agora, ele vai em cima do gráfico, que é o gráfico à direita, dos dois, que a questão nos deu. Tá? Um mais à esquerda e o outro mais à direita. Então, vamos lá. Mais uma vez a leitura, ó, devagarzinho. Ó. A diferença da contribuição do Reino Unido em relação ao recebido do bloco econômico foi 38,94%. Gente, qual cálculo aqui? Qual cálculo aqui? Você vai pegar o tanto que o Reino Unido contribuiu com a União Europeia, vai subtrair com o tanto que a União Europeia gastou com o Reino Unido, aí vai ter uma resposta em bilhões de euros. Delícia. Você vai pegar essa resposta em bilhões de euros, da diferença que ele falou aqui, e vai dividir por quem? Vai comparar com quem para poder dar o percentual? Vai comparar com aquilo que o Reino Unido, de fato, contribuiu. Porque, veja, ele quer a diferença da contribuição em relação ao recebido. Na hora que eu pegar essa diferença, o quanto o Reino Unido contribuiu? Tantos bilhões de euros. Menos o tanto que a União Europeia gastou com o Reino Unido, eu tenho uma resposta em bilhões de euros, beleza? Para eu saber o percentual dessa resposta, é o percentual em relação ao quem? Ao que a questão começou dizendo pra gente, né? O que o item começou dizendo pra gente, que foi a contribuição do Reino Unido. Então, pego essa diferença e vou dividir para comparar percentualmente por 11,3, que foi a contribuição do Reino Unido. Cuidado com a interpretação aqui, tá? Então, vamos fazer bem devagarzinho esse item C, ele mexe com o gráfico mais à direita e tem que ter muito cuidado com a interpretação aqui. Então, ó, vou baixar aqui devagarzinho. Item C. C de casa, de curso, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Se ele quer a diferença do que o Reino Unido contribuiu com o que a União Europeia gastou com o Reino Unido, então, primeiro vamos calcular a diferença que ele disse. Ó. Fazer bem mastigadinho, diferença
que ele pediu. Qual é essa diferença? Qual é essa diferença? Vai lá no gráfico, observa. O quanto o Reino Unido contribuiu com a União Europeia, gente? Em bilhões de euros? Em bilhões de euros, 11,3 bilhões. O quanto a União Europeia gastou com o Reino Unido? Tá? O quanto o Reino Unido recebeu de ajuda da União Europeia? 6,9 bilhões de euros. Então, vou fazer aqui a continha, essa diferença primeiro. Ó. O 11,3 menos 6,9. Não esqueça a diferença, subtração, bem tranquilo aí, quem estava esquecido, passe a recordar, ok? Então, subtração, vírgula embaixo de vírgula, arrumou as casas aí, ó, tem as decimais, a parte inteira, é o 11 em cima, o 6 embaixo. As casas ficaram todas bem ajustadazinhas, né? Ele não precisa acrescentar zeros aqui depois do 11,3, né, do 6,9. Pois as casas ficaram já bem alinhadinhas. Vai somar, subtrair, vírgula embaixo de vírgula. Agora, o 3 menos 9 aqui não vai dar certo, né? Algoritmo da subtração. Então, vou pegar um do carinha da frente aqui, tá? Para ficar o 13. Agora ficou o 13. 3, vai ficar o 13 bonitinho aqui, ó. 13 menos um 9. Aí eu chego em 4. Beleza. Vírgula embaixo de vírgula, vírgula. Lembrei esse 1, ele caiu aqui para 0. O que ele tinha de quantidade, ele cedeu para o 3, formando o 13. Ele não deu para o 3 a sua quantidade somando com o 3, mas agrupando à frente do 3, formando um número maior do que o 9 para executar a subtração conforme o algoritmo da subtração. Daí ficou o 0, né? 0 menos 6 aqui não vai dar. Então eu tenho que pegar o 1 da frente formando o 10. E aí eu estou fazendo aqui, na verdade, o 10 menos o 6, tá? E o 10 menos o 6, delícia, isso aqui também vai dar 4. Então eu já sei que a diferença foi de um cara da ordem 4,4 bilhões de euros. Ou seja, a diferença entre o que o Reino Unido contribuiu com a União Europeia e o que a União Europeia gastou com o Reino Unido em 2014 foi de 4,4 bilhões de euros. Tá? O Reino Unido contribuiu para a União Europeia mais do que recebeu da própria, na ordem de 4,4 bilhões de euros. Beleza? Pronto. Aí eu tenho que saber que percentual esse número representa. Porque aqui no item C, observe, ele fala a diferença da contribuição do Reino Unido em relação ao recebido do bloco econômico foi 38,94%. Se tem porcentagem, gente, já lembra. Tem porcentagem, estou comparando o quê? Uma parte com o todo. Já fiz a diferença, vi qual a diferença. Em bilhões de euros, a diferença que ele falou aqui foi de 4,4 bilhões. Pronto. E para achar o percentual? Eu vou comparar 4,4 bilhões que a gente encontrou aqui embaixo. Com quem? Tem que ficar ligado e cuidado com isso. Com quem eu vou comparar? Com quem? É só olhar para o início do item. Quando ele disse a diferença da contribuição do Reino Unido em relação, eu acho a diferença e comparo com o que ele me dá no início da afirmação. E o que ele fala no início aqui é contribuição. Não é recebido, é contribuição. Porque a ordem aqui, você achou a diferença de contribuição com recebido. E quando ele usa essa palavra aqui, ó, em relação, para dar a ordem de comparação, a comparação é da contribuição para o recebido. Então, a ideia de comparar o todo com a parte, comparar todo com a parte, quem é meu todo aqui? Meu todo é a contribuição, tá? E eu estou onde, ó? Eu estou no segundo gráfico. O gráfico à direita, com barra azul e amarela, tá? Então, já achei a diferença. Vou pegar essa diferença e comparar com o total contribuído pelo Reino Unido. O 4,4 agora, eu vou dividir com o 11,3, tá? E aí lembra, né? O nosso 4,4 é a nossa parte e o todo, total contribuído aí pelo Reino Unido, 11,3. Tá? Estamos presos ao segundo gráfico. Perceba, como eu falei no início, esse item C já mexe agora com o gráfico da direita. Então veio aqui embaixo agora delícia, ó, finalizando o que ele pediu, achando o percentual de 4,4, lembra, esse cara aqui é a sua parte,
E o seu todo nesse item C é o 11,3. Muita gente aqui nesse item C teria dificuldade em perceber qual o todo que está fazendo parte da comparação percentual. Tem que ter cuidado com isso. Aqui a comparação percentual no item C não envolveu o total das contribuições de todos os países para a União Europeia em 2014. Não envolveu, tá? Veja que o item C está bem restrito ao gráfico à direita, só mexendo com contribuição do Reino Unido e com o que a União Europeia, que recebeu essa contribuição, gastou com o próprio Reino Unido. Tá bem, gente? Então vamos lá, né? Aqui bonitinho, ó. Vamos formar a nossa divisão, 4,4 sobre 11,3. Isso é o mesmo que 44 sobre 113, lembra, né? Aqui, ó, é multiplicando por 10 em cima, saindo da casa decimal, multiplicando por 10 embaixo, na casa decimal. Não se esqueça, o que você multiplicar em cima, mesmo embaixo. Se os números tivessem quantidades de casas decimais distintas, você multiplica por aquele número que torne o que tem mais casas decimais inteiro. E aí o que você multiplicou nesse número, você multiplica também no outro da fração. Mesmo que o outro passe a ter mais zeros no final, depois que terminar as casas decimais. Mas aí você fez tudo bonitinho, porque o que você operou em cima, operou embaixo. O que você operou embaixo, operou em cima. Então manteve o equilíbrio proporcional da sua fração. São frações ditas equivalentes, pois elas guardam a mesma proporção. Tá? Tranquilo. Armou a divisão agora, para finalizar a delícia. Vou pegar aqui outra corzinha, pegar a cor azul. Então 44 dividido por 113. Agora lembra comigo como foi nas questões anteriores, tá? Nos itens anteriores, lembra. Vou começar a dividir, vou observando o quociente. Já notei que o quociente não vai bater com o que está lá dito pra gente, que vai gerar nosso percentual do quociente, multiplicando por 100, com um símbolo de porcento, gera o percentual. Transforma em porcentagem. Não bateu, já posso dizer que o item é falso. Começou batendo, aí eu vou avançando, continuo dividindo, para ver até onde vai coincidir com o que está no item. Fechou a continha, coincidiu, pronto, então o item é verdadeiro. Não foi, não bateu, acabou, ele é falso, como a gente já viu nos itens A e B anteriormente. Pronto, vou começar a dividir aqui, eu não consigo, né? Acrescento zero, já estão craques, né? Essa lembrança aí de divisão. Quando o dividendo ele é menor que o divisor, tá? Divisão cuja resposta é inexata. Colocou zero aqui no dividendo, vai no quociente, 0, já expliquei isso. Deixa eu baixar um pouco mais minha tela e vamos seguir. Ganhar aqui um pouco mais de espaço, pronto. Beleza, então ficou 440 dividido por 113. Qual carinha que eu pegaria aqui que mais se aproximaria? Tá bem claro aqui ver quem é, né? Porque o 113 começa com 1. Se eu multiplicar por 3, o 11 dá 33. Se eu pegar o 4 vezes 11 dá 44. Mas como tem um 3 aqui que vai pegar o 4 também multiplicado por ele, vai passar de 440. Então ficaria com 3 realmente, ó. 3 vezes 3, 9. Belícia. 3 vezes 1 aqui, 3. 3 vezes 1 aqui, 3. Perceba, gente, se a gente pegasse o 4, ó, 4 vezes 3 daria 12. Aí 2, subiu 1 aqui nesse 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. E 4 vezes 1, 4, daria 452. Ou seja, passaria, tá? Então aí tranquilo, pega o 3. Subtraindo aqui, ó, 440 com 339, né? Algarismo por algarismo, da direita para a esquerda, que o 0 com 9 não vai dar, então pego 1 aqui do 4, esse 4 cai para 3. Fiquei com 10 aqui, 10 menos 9, 1. Delícia. Aqui 3 menos 3, nada. E 4 menos 3 aqui, 1. Pronto. Agora perceba rapidinho, ó. Como começou a nossa divisão? O que está acontecendo no quociente? 0,3. Aí eu digo, oi, vamos ficar atento, ó. Como é que tá o item C lá bonitinho, ó? Diz que o percentual vai bater em 38,94. Estamos calculando esse percentual. Começou batendo 3, né? Vamos continuar. Se já não batesse com 3, como foi no item B, que logo o primeiro cara na divisão, no quociente, depois da vírgula, já não bateu, então a gente já viu que era falso e continuamos aí com o nosso cálculo em tal exercício, item por item. Aqui nesse caso está batendo, então vou continuar. Delícia? 101 por 113, ó, não vai dar, vou colocar o 0 também aqui bonitinho. Acrescentei o 0 aqui bonitinho. Lembre esse procedimento. Você já fez aqui em cima antes, então não mexe mais nada no quociente, tá? Deixa lá o quociente como está. Você está repetindo a técnica usada anteriormente e não precisou fazer nada diferente. Colocando o 0 só, ficou com 1010 e já dá para dividir por 113.
Veja que 1010 ele é bem maior que o 113, então vou ter que pesar um pouco a mão aqui, aumentar a quantidade aí que eu vou utilizar. Bom, 3 vezes 113 deu 339, né? Tá bem longe de chegar em 1010, então vou dar uma subida boa. Se eu pegasse, por exemplo, o 8 vezes 113, ó, 8 vezes 3, aqui 24, 2, 8 vezes 1, 8 com 2, 10, vai 1, 8 vezes 1, 8 com 9. Opa, cheguei em 904. Bem próximo aí, não tão assim, mas está próximo de 1010. Se eu fizesse vezes 9, será que eu passaria? Você pode perceber isso claramente pegando o 113 e somando com 904, né? Bem tranquilo. Mas eu vou fazer aqui para vocês verem. 9 vezes 3 aqui, 27. Faz 2 bonitinho. 9 vezes o 9 com 2 aqui vai ficar o 11. Vai 1 aqui bonitinho. E 9 vezes o 9 com 1 aqui, 10. Opa! Daria 1017. Passou. Beleza? E aí, isso ocorreu. Não posso pegar o 9, então... Na hora que eu peguei o 8 aqui, bateu certinho, ele me permite continuar a divisão, seguindo o algoritmo da divisão, tá? Sempre na subtração que você faz aqui por fora, dividendo por dividendo, você tem que ter um número que, para subtrair, o dividendo que ficou, a partir do resto que está lá, o de cima seja maior do que o de baixo. Na subtração, quando você monta o algoritmo da subtração, tá? Então vai ficar aqui o 904, ó. Subtraindo, o 0 menos 4 aqui não dá, vou pegar o da frente, né? Esse 1 aqui vai cair para 0. Aí vai ficar 10 menos o 4 aqui, dá 6. Esse 0 aqui menos 0, 0 menos 0, continua 0. Esse 0 para subtrair com 9 não dá, você vai pegar um da frente. Tá? Então aí eu não posso fazer o 0 menos 9, seguindo o algoritmo da subtração, então pegando o 1, formei o pacote 10, já tem um 10 aqui pronto, 10 menos 9, 1. Acabou-se, tá? Então, 106 agora dividido por 113 não dá, coloca o 0. E isso você já fez antes. Colocando um 0, já dá para continuar a dividir? Dá, tá? O seu novo dividindo aqui que apareceu nesse resto é um 1060. Ele já dá para dividir por 113, colocando um 0 só já dá para dividir. Beleza. Agora veja que mais interessante. O nosso quociente continua batendo com o que o item C disse, ó. Veja lá, ó. 3, 8, opa. Veja que esse cara, se eu tirar ele de porcentagem, como é que vai ficar? Vai ficar 0,3894. E até agora tá batendo. Então, você começa a ficar desconfiado. Opa, será que agora... Será que nesse item eu vou ter a resposta? E aí, se já bater esse item, acabou, né? Marcou, partiu para um abraço e finaliza a questão, tá? Agora, eu peço, fiquem muito atentos a cada continha que eu estou fazendo aqui. Veja que não é uma questão difícil, mas mais uma questão que traz muita continha com número decimal. E vocês vão ter que fazer tudo à mão, tá? E conforme vocês aprendam bem isso aqui, lembrem bem desses procedimentos, na hora da prova, manda brasa, tá? Manda brasa, ok? Então, tranquilo agora o 1060 por 113, quem eu vou pegar? Ora, eu já fiz o teste para 9 aqui, né? 9 vezes 113 deu lá um 1017. Certo, o 1017 ele não está tão perto, mas não está tão longe. Está mais perto do que longe, né? De 1060. Pronto. Mas se eu pegasse o 10, será que passaria? O próximo, depois de 9 e 10? Sim, né? O 10 vezes 113 daria o 1130. Passaria, e até bastante. Então, é o 9 realmente que eu vou pegar aqui, ó. Que delícia. Tá? A 9 vezes 3 aqui, ó. 27, como a gente fez antes, ó. 7 subiu 2, 9 vezes 1, 9. Com 2, 10, 11. 11 subiu 1, 9 vezes 1, 9. Com 10 bonitinho. Então, ó, que beleza. Subtraindo, ó, o 0 menos 7 aqui não vai dar. Vou ter que pegar um aqui desses 6. Ele vai cair para 5. Então, fica com 10 menos o 7, 3. Beleza. 5 menos 1 aqui, 4. E 0 menos 0 aqui, vai continuar o 0, né? 1 menos 1, e também aqui dá 0. Pronto. Sobrou 43. Veja, eu vou ter que continuar dividindo. Porque eu não tenho ainda a garantia de que o último algarismo que vai dar aqui seria o 4. Eu não tenho ainda. Tenho que dividir para ter a segurança e, de fato, marcar o item com segurança, tá? Até agora tá batendo certinho e tudo me indica que esse item C é o correto. Mas beleza, eu tenho que ter a segurança para dar a resposta. Ficou 43. 43 por 113 não vai dar. Você vai fazer o quê? Acrescentar o 0. Mesmo procedimento que você fez em cada etapa anterior que foi necessária. Não mexe mais nada no quociente. Se nessa etapa eu tivesse que colocar mais um 0 fora o primeiro,
Eu teria que vir no quociente e colocar um zero depois do cara que está lá, aguardando a continuação da escrita do próprio quociente, tá? Mas, como só um zero já permite continuar a divisão, e se já fez isso antes, lembra, não mexe mais nada, continua a sua divisão. Ora, 430 agora dividido por 113. E aí? Que número eu utilizaria? Que mais se aproxima lá do 430? Aí você dizer, peraí, não. 430, ele é menor do que o 440, que a gente usou lá em cima, né? Ele é menor. Se ele é menor do que o 440 que a gente usou lá em cima, a gente usou 3 para poder continuar a divisão, o que isso significa dizer? Eu quero que eu vou usar 3 de novo, né? Porque de fato vai mais se aproximar. Então, põe lá o 3, ó. O que acontece? 3 vezes 9, deixa eu colocar aqui bonitinho, vou abaixar um pouquinho. Volta para o que a gente fez no início. Aqui é bem tranquilo, ó. 3, 3, 9. Vamos subtrair bonitinho e ver qual é o próximo cara. Aqui, 0 por 9 não vai dar. Vou pegar 1 do 3, ele vai cair para 2. E aí eu fiquei com 10 menos 9, 1. Acabou-se. O 2 menos o 3 não será possível. Pego 1 da frente, o 4 aqui cai para 3. Delícia. 12 menos 3, isso vai dar o nosso 9. Acabou. E 3 menos 3, zerou. Aí você vai parar e dizer, eita, olha o nosso quociente como já vai. 0,3893. Depois do 9 apareceu o 3. Mas quando eu olhei lá no meu item, volta no item, ó. Quando a gente olhou para o item, lá está 38,94%. E tia, o último algarismo é um 3 para a gente lá. E aqui é um 4. E aí, será que esse item está errado ou ele está certo? Nesse ponto, pessoal, volte para sua continha e continue a divisão. Porque, olha a orientação que eu vou dar para vocês. Lá no item C, aquela resposta, como até agora todos os algarismos foram batendo até chegar no 9, né? 3, 8, 9. Aquela resposta no item C lá, em porcentagem, até a segunda casa decimal em porcentagem, ela pode estar aproximada. Isto é, eu fiz a divisão, caminhei por mais casas depois da vírgula, e quando fui colocar em porcentagem, aproximei até a segunda casa depois da vírgula. Tá? Então, continue aqui por mais uma casa para ver qual o número que estaria aqui depois do 3. Porque na hora de colocar em porcentagem esse número, aproximando até a segunda casa depois da vírgula com o número em porcentagem, eu posso ter o item C como verdadeiríssimo, porque tudo indica que ele é o verdadeiro, conforme nossa continha. Então fica aí essa orientação para vocês também, tá? Não é para se aperrear se você viu que sua continha bateu praticamente todos os números com o que ele deu, só que o último não foi. Aí você fala, peraí, mas na minha divisão eu ainda poderia continuar dividindo, ó. Sobrou 91. Eu ainda vou continuar podendo dividir tal divisão aqui que está posta. Então lá, se ele terminou com 4, só tem 2 casas depois da vírgula em porcentagem. Isso quer dizer que ele pode ter feito uma aproximação. Acabou-se. Então você divida aqui mais uma vez, veja qual o cara que vem depois de 3. Lembre que quando você aproxima uma casa na frente, o número que vem depois, se ele for 5 ou maior do que 5, ok? A casa da frente é aumentada uma unidade quando você apagar a casa que está depois. Por exemplo, se eu tenho eu quero aproximar 7,78 para um número que tem apenas uma casa decimal. Veja que 7,78 tem 2 casas decimais. Se eu quiser aproximar ele para uma casa decimal só, eu olho para a casa decimal que está depois dele. Se ela for 5, ou um número maior do que 5, ao retirar essa casa, eu aumento uma unidade na casa da frente, ficando com 7,8 aqui. Essa é a aproximação correta. Então, quando você elimina um algarismo no número, você não está colocando o número na forma mais exata desse número. Por isso você aproximou. E quando você aproxima, para que a aproximação seja a mais correta possível, isto é, com a margem de erro pequena do que você mudou o número do que ele era antes, você faz a aproximação com base na quantidade que você retirou. Veja, se eu retirei um número que é alto, eu aumento uma unidade à frente. Para que a perda na aproximação não seja tão grande como se eu não acrescentasse um no número da frente. Essa é a ideia, tá? Então, se o que vem depois
Eu quero aproximar para um algarismo da frente. Quero aproximar aqui, ó, por exemplo, eu tenho 7,78, eu quero aproximar 7,78 para um algarismo só, depois da vírgula, ou seja, uma casa decimal apenas. Eu olho para esse cara que eu vou eliminar ele do número. Se ele for 5 ou maior do que 5, ao eliminar, aumenta 1 na frente. Porque lembre que 5 é o meio nas quantidades que variam de 0 até 9, tá? Ou se eu pegar de 1 até 10. E acima de 5 eu tenho a maioria de quantidade de 0 até 9, ou se eu pegar de 1 até 10. Ok? Então, se é metade ou maioria, retirar implica num acréscimo de uma unidade à frente para gerar a aproximação correta. Beleza? Vou deixar isso aqui para vocês guardarem essa lembrança aí. Muito bem, agora 91, gente, dividido por 113, não vai dar, né? Vai acrescentar o zero bonitinho. E aí, nessa nossa aula de agora até revisão de técnica de aproximação, vocês viram? Excelente. Lembrando que se você for aproximar que fosse 7,74, ao eliminar o 4, ficaria 7,7 na aproximação, tá? Porque 4 aí já está abaixo de 5, é minoria. Aumentar 1 à frente não seria necessário, porque eu tenho uma quantidade baixa que foi retirada, tá? Para mostrar para vocês quando a gente não acrescenta também como é que fica. Tranquilo. Coloquei um zero apenas, já dá para dividir. Isso fiz antes também, então não preciso mexer nada no quociente, aqui em cima. Continua a divisão. Então, 910 dividido por 113, quem eu pegaria agora no meu quociente? Já tenho continhas feitas aqui antes, né? Eu tô com 950 aqui embaixo, ó. 910. Veja que quando a gente fez o 8 vezes 103, dá 904. Esse está bem perto de 910. Se eu usasse o 9 vezes 113, passaria, então. Quem eu pego agora no quociente é o 8. Delícia. E aí, aqui eu teria o 904. Continuaria com a minha subtração, ó. Vou colocar aqui. Eu continuaria com a minha subtração, mas eu não preciso mais. Porque agora eu já tenho como dar minha resposta, né? Eu já tenho como achar um percentual aqui que me diz qual seria a última casa, considerando duas casas depois da vírgula, colocando esse número em porcentagem. Então, devagarzinho, vou pegar com marrom, ó. Veja, na divisão para o item C do cálculo posto, o primeiro cara depois da vírgula bateu com o que está no item, bateu. O segundo bateu, bateu. O terceiro bateu, bateu. O quarto algarismo bateu? Não, esse não bateu. Só que lá o percentual no item C, como é que ele está? Está 38,94%. Duas casas decimais depois da vírgula, sendo que essa divisão, se eu continuasse, para verificar até onde ela ia, eu teria bem mais casas ainda, tá? Veja que depois do 3, qual a casa que veio? A casa com o valor número 8. Então, no caso em que isso aconteça, os algarismos estão todos batendo. Só que na resposta ele colocou duas casas decimais depois da vírgula. Isso quer dizer, gente, quando você fez o cálculo, lá ele aproximou até a segunda casa depois da vírgula. Lembra de aproximação, não pode esquecer. Tá? Então, ele aproximou até a segunda casa depois da vírgula. Então, aqui, eu ponho esse número até onde eu fui. Veja que eu não preciso avançar mais nenhuma casa. Depois da vírgula, passei por 4 casas. Cheguei na quinta casa. Quando eu colocar isso aqui em porcentagem, vai ficar 38,938%. É só aproximar desse 8, que é o último algarismo, para o algarismo da frente, que é o 3. Tá? E aí eu vou ficar com um percentual em duas casas depois da vírgula apenas, que foi como ele colocou pra gente lá no item C. Veja que isso é diferente do que aconteceu nos itens anteriores. Nos itens anteriores, a gente percebeu que os primeiros números que foram aparecendo, ou o primeiro já não bateu, como foi no item B, com o que o item B disse na nossa divisão, ou o segundo já não bateu com o segundo algarismo do que o item deu lá no item A como resposta em porcentagem. Ou seja, não foi uma situação de aproximação já no final do número. Veja que é uma situação diferente. Cuidado com isso, tá bem? Então, chegou aqui bonitinho, ó. Fica ligado aí em toda a orientação que eu estou dando. Chegou aqui bonitinho, vamos transformar esse cara em porcentagem. Multiplica ele por 100, tá? Deixa eu tirar aqui algumas setinhas para não ficar uma poluição aqui, né? Visual com muita coisa escrita. Então aqui, ó. Esse número em porcentagem, 38,938%. Lembre, multiplicou por 100,
Ó, multiplicou por 100 com o símbolo de porcento, transformou em porcentagem. Mas multiplicou por 100, pega a vírgula, avança duas casas. Então a vírgula fica entre o 8 e o 9, 38,938%. Mas, minha gente, meus amados e minhas amadas, este número é quanto em porcentagem? Olha, se liga agora. Se eu aproximo ele até a segunda casa decimal. Primeiro, depois da vírgula aí, meus caros e minhas caras, eu tenho quantas casas decimais? Quantas casas decimais, ó? Vou pegar aqui o meu piloto, de novo. Ó, 1, 2, 3. Quantas casas decimais o item C nessa questão nos deu na porcentagem? 2 apenas. Bateu a primeira, 3, bateu a segunda. Aí depois da vírgula, em porcentagem, bate a terceira. E por que a quarta aqui não está batendo com o nosso caso? Ele aproximou até a segunda casa depois da vírgula. Que delícia, tá? Então, ó, você vem aqui, este valor, puxar ele para cá, ó. Símbolo de número aproximado, ó. Como é que eu escrevo o símbolo? Lembra matematicamente? Igualdade, coloca a igualdade, vou colocar bonitinha para vocês aqui, ó. Igualdade com um tio em cima, tá? Vamos aproximar até a segunda casa decimal para ver se vai bater com o que ele fez lá. Então, ficou 38,9. E quem é o cara que ficará como segunda casa decimal? Em porcentagem, já aqui colocando nossa resposta em porcentagem. Veja que eu não precisei continuar dividindo. Depois da quarta casa, depois da vírgula, chegando na quinta, eu já consigo fazer a aproximação. Então, na hora que eu aproximar 38,938% para a segunda casa decimal, eu vou ter que retirar essa terceira decimal e aproximá-la na segunda decimal depois da vírgula, portanto. Tá? Só que lembra, quando eu saio de uma casa aproximando para uma da frente, da casa que eu estou saindo, se lá for um número 5 ou maior do que 5, ao retirar essa casa, eu aumento 1 na casa da frente. 5 ou maior do que 5, uma quantidade que é metade ou maioria, tá? Significa uma retirada que pesa, que tem muita quantidade. Para então equilibrar a aproximação, a gente aumenta a unidade à frente. E aumentar a unidade aqui no 3 dá o que pra gente, ó? Eita, que delícia! Olha o que aconteceu. Então, o aluno que chegou aqui, lá no ENAD 2017, foi fazendo. Chegou no 3, ele disse, eita, o 3 aqui, ó, na minha divisão, não bateu com 4 lá. Vixe, não é o item C. Aí se você continuar analisando, for pro D e for pro E, o D e o E não estão certos. Você continuar analisando, seguindo toda a linha de raciocínio que a gente está fazendo aqui, tá? Esse padrão de raciocínio para porcentagem, ele vai se repetir no item D, no item E, pois também são itens que fazem referência à porcentagem, tá? Beleza. Mas é que você tem que lembrar, lá no percentual ele colocou 2 casas depois da vírgula. E aqui sua divisão, você continuaria dividindo, porque quando você chegou no caso em que você usou o 3, aqui no 430, você usou o 3, o resto não foi 0. Então você teria que continuar dividindo. Porque aí você veria qual é a próxima casa e ia aproximar da terceira decimal, já colocando o número de porcentagem, multiplicando por 100, com o símbolo de porcento, você iria aproximar a terceira para a segunda. E bate certinho com o que ele disse, tá? Então veja que esse item, ele diferiu dos demais. Nos demais, ou o primeiro número que aparecia depois da vírgula já não batia com o que ele deu no item, colocando em porcentagem, ou o segundo já não batia, tá? Mas se você fez a continha, todos foram batendo, só um lá na frente que não bateu, faça mais um. Porque aí ele, no item, aproximou até a casa onde ele parou. E como é que eu aproximo na casa que eu paro? Eu olho para a próxima e da próxima eu aproximo na anterior. Lembra disso. Que delícia! Então você veio aqui, ó, e muito alegremente marcou item C de curso. Item C de Cristo. Item C de Cristo. Beleza? Aí deixo para vocês, tá? Depois vocês podem seguir. Olha, pelo tempo que eu estou aqui já ministrando essa aula, que não é só responder uma questão, isso aqui é uma aula, né? Eu explico um monte de detalhes para vocês, faço um monte de revisão. Então, para esse item D, bem como o item E, mesmo processinho de conta, tá, gente? Só mudando aí o contexto com base nos gráficos, mas o mesmo processinho de conta que vocês viram no item A, B e C. E vão ver que o item D e E não vão, de fato, ser corretos. E detalhe, achar que esse item C era verdadeiro
Não era uma tarefa tão simples, tá? Veja que fazer a continha depois no final é até tranquilo. Mas nesse item C, você interpretar isso daqui, ó, você interpretar essa estrutura de cálculo anterior ao próprio, tá? Essa estrutura você interpretar não seria fácil não. Beleza? O que não seria fácil aqui? Não é nem a parte da diferença. O que não seria tranquilo era você, de fato, entender que o todo nesse item C é a contribuição do Reino Unido. Tá? A comparação é da diferença para a contribuição do Reino Unido. Beleza? Então o seu todo lá é o 11,3. Esse ponto era a chave. Quem não pegou esse ponto aí realmente não conseguiu acertar tal questão. É isso, minha gente, e nos vemos em breve. Fiquem com Deus.